Igreja bendita do Senhor, nós saudamos com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Louvamos a Deus pela vida de todos vocês, pela fé que habita em seus corações, que os irmãos continuem crescendo e se fortalecendo na sua fé, porque aquele que há de vir, virá logo e não tardará, e os nossos olhos estão postos lá no alto, graças a Deus. Passa só o sinal aqui para mim, fazendo um favor. Domingo passado, queridos, nós estivemos trabalhando aqui com esse texto. Esse é o texto de 2 Timóteo, no capítulo 2, até o versículo 7. Paulo dizendo: Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus, e o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis, e também idôneos para instruir a outros. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios nessa vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Pondera o que acabo de dizer. Pense seriamente do que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão. Se você parar para pensar, o Senhor te dará compreensão em todas as coisas que Deus quer que nós, como igreja, entendamos. No domingo passado, queridos, nós estivemos falando aqui, nosso tema é esse: crescimento, estratégia para o sucesso cristão. Mas toda a área, né? Eu diminui bastante o volume aqui do meu microfone, aí controla aí, tá? O volume aqui estava muito alto e eu abaixei. Então, queridos, o importante é que a gente cresça em todas as áreas, né? Tudo que é vivo cresce. E se algum ser vivo não cresce, vai trazer preocupação, certamente. Então, na vida, para a gente, o sucesso vai depender desse crescimento. Esse computador inventou de apresentar isso aqui o tempo todo. Eu tirei daqui, aqui eu tiro. Mas a gente não cresce de graça, não é? A gente precisa ter algumas estratégias para esse crescimento, tanto qualquer aspecto da vida, qualquer área da vida. E o sucesso nosso vai depender ou não desse crescimento. Então, queridos, nós dissemos aqui, domingo passado, que esse texto apresenta algumas figuras que a gente precisa prestar muito atenção nela. A primeira figura que Paulo usa aqui, que é o nosso tema, é o tema do mês, é crescimento. A primeira figura que Paulo usa aqui é a figura do filho. Qual é o pai que não se interessa pelo crescimento do seu filho? Primeiramente, o crescimento biológico. E o pai se alegra e acompanha as fases dos filhos, desde a criança, o bebezinho, até a fase adulta. E muitos pais se orgulham hoje dos seus filhos, porque eles cresceram e cresceram muito além do que seus pais imaginavam. Alguns filhos cresceram tanto que traz até uma preocupação para os pais. Você vê aí filhos famosos de pais pobres, filhos milionários de pais pobres, mexeu com a vida dos seus pais. Mas esses filhos tiveram uma preocupação de proteger a integridade física dos seus pais, em razão da fortuna que eles conseguiram amealhar. Então, alguns filhos cresceram além da expectativa dos seus pais. Mas é um crescimento que, de alguma forma, os seus pais se orgulham muito deles. Então, toda pessoa que casa, tem seus filhos, eles... aprendi a tirar daqui. Então, os seus pais, esse filho que é o filho meu, né? É o meu filho. Cada um de nós tem esse pensamento: o meu filho é diferente do seu filho. Não é assim que a gente pensa? Não é assim? Meu filho é sempre diferente dos outros filhos. Mas Paulo, por detrás desse filho, tem um pai, que é Paulo, e ele está interessado no fortalecimento desse filho, não é? E aqui é na graça. E aí, queridos, um outro aspecto que nós vimos aqui
que também é uma outra figura que o texto usa, que o Espírito Santo usa para o nosso crescimento, é de um soldado, né? Soldado, olha, ele, treinamento ostensivo, movimenta aquele batalhão, ele se dedica, ele se rala todo, mas ele passa por um treinamento muito pesado, muito forte, mas lá na frente ele tem condição de defender a sua pátria, defender a causa da sua pátria, como soldado que foi avante. E a outra figura que nós encontramos aqui, que vamos falar, é a questão do atleta, tá? Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. Então Deus está olhando para nós aqui. O que é que Deus está enxergando? Em primeiro lugar, Deus está enxergando aqui os filhos dele. Deus nos abraçou, Deus nos adotou como filhos, nós somos filhos de Deus. Mas Deus espera que nós desenvolvamos como filho dele. Deus não quer ver filhos estacionados na vida, não é? O tempo todo você é um bebezinho, você não cresce, não desenvolve. Se alguém sair de perto de você, se um líder sair de perto de você, acaba a sua fé. Deus olha para nós e nos vê também como soldados. A postura de um soldado é diferente de um filho, né? O filho só tem mordomia. Soldado, meu filho, soldado só tem gente com graduado para dar ordens para ele. O tempo todo ele está debaixo de ordens pesadas, ordens severas. Mas Deus olha para nós e vê a sua igreja como um batalhão, como exército, o exército da cruz. E como exército da cruz, nós estamos com os nossos olhos fixos no nosso comandante, que é o Senhor Jesus. Mas agora, Deus olha para nós e Deus nos vê como atletas. Deus olha aqui e vê atletas. Haja Tóquio da vida, né? O mundo inteiro está voltado para Tóquio e tem os seus atletas, estão sendo preparados para trazer medalhas para o seu país. A honra desses países é ver os seus atletas com as mãos cheias de medalhas. Mas, queridos, a Bíblia diz, o atleta coroado, ele nunca vai ser coroado se ele não lutar segundo normas. No mundo do atletismo, queridos, o que mais existe são normas. E essas normas não podem ser quebradas. Nós temos muitas modalidades naquela época. O atleta concorria em todas as modalidades e só havia um vencedor. Hoje não. Quando se pensa em Tóquio, nós temos uma série de modalidades esportivas. Uma série de modalidades. Você tem ginástica olímpica, você tem futebol, você tem voleibol, você tem basquete, você tem automobilismo, no mundo dos esportes. Mas se nós pararmos, queridos, cada um desses esportes tem uma série de regras. E essas regras têm que ser observadas. Se o atleta for correr, for competir na sua modalidade e não observar as regras, ele vai ser desclassificado, ele vai ser desqualificado. Quantos já perderam as suas medalhas? Quantos atletas subiram ao pódio, receberam medalhas e depois tiveram que devolver essas medalhas porque eles foram desqualificados? Então a Bíblia diz que quem corre tem que concorrer segundo as regras. Qual é a regra, queridos, para o atleta cristão? Qual é? Nós temos regras. A regra para o atleta cristão é a Bíblia. Nós não podemos correr, queridos, sem prestar atenção no que a Bíblia diz. Nós fomos regimentados, nós fomos chamados por Deus, Deus nos vê como atletas, e Paulo, queridos, diz que o alvo de todo atleta é ser coroado, mas para ele receber a coroa nessa competição, ele precisa aprender a olhar normas. Olha esse texto aqui, de Paulo em 1 Coríntios. Olha que coisa linda Paulo coloca aqui, para a igreja.
Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas somente um vai levar o prêmio? Eles corriam em todas as modalidades, mas o prêmio era só de um. É diferente de hoje, né? Cada um vai correr na sua própria modalidade, competir naquele que mais lhe agrada. Correi de tal maneira que alcanceis. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Qual era a coroa que eles recebiam? Era uma coroa feita de ramos, tecida, colocada sobre a cabeça, como acontece com aquela competição esportiva lá em São Paulo, no final do ano, não é? Qual o nome daquela competição? São Silvestre. Todos eles recebem uma coroa de folhas, de ramos. Essa coroa hoje está verde. Daqui 2, 3 dias, ela começa a murchar, as folhas vão cair, acabou a coroa. Então Paulo diz assim, olha, eles correm por uma coroa corruptível, que vai murchar, que vai perder a beleza, vai perder o brilho. Nós estamos correndo por uma coroa incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Porque o terror, queridos, de todo atleta é a desqualificação. Ele não chegar até o final, perder a sua coroa. Quais os ensinamentos de Paulo nesse texto aqui, queridos? O primeiro é que existe uma corrida. Aqui tem uma corrida desse texto, e esta é a corrida da vida. Todos nós aqui, a segunda mensagem é que nós estamos nessa corrida. Nós queremos chegar ao céu. Estamos aqui porque nós queremos, o dia que nós morrermos, que Deus nos chamar para a eternidade, nós queremos ter a certeza que tem uma recompensa lá do outro lado. Nós nunca fomos lá, nunca vimos a eternidade, mas nós cremos nessa eternidade, nós cremos em Deus, nós cremos nas promessas do Senhor. E nós estamos aqui, queridos, como atletas de Deus, atletas da cruz. Nós estamos aqui em busca de um prêmio que não será dado nessa vida, será dado na eternidade. Existe uma corrida, é a corrida da vida eterna. Quem não estiver nessa corrida, estará sem Deus na eternidade, estará sem Cristo na eternidade, estará numa eternidade distanciada de Deus, estará numa eternidade envolta em densa escuridão. Se alguém tiver chance na eternidade, tem que correr agora. Essa é a corrida, nós estamos inseridos nela, não é? Todos nós estamos inseridos nela. Tem um cidadão aqui que quer aparecer mais do que o texto. A terceira mensagem que Paulo nos dá aqui, queridos, é que a gente não pode correr por compulsão. Você tem certeza que você é um pecador? Você tem certeza que vive no mundo em pecado? Você tem certeza que só Jesus pode nos salvar? Um dia você fez a sua decisão, entregou sua vida para Cristo, foi perdoado por Deus, você recebeu o Espírito Santo, você recebeu uma nova vida, isso está bem claro no seu coração, essas verdades, que você hoje é uma nova criatura, que você nasceu de Deus, que essa palavra te impactou, e que um dia você parou e disse: Deus, cansei, não quero o mundo, não quero o pecado, eu quero uma nova vida com o Senhor. Nós não entramos nessa corrida, queridos, porque achamos bonita. Nós não entramos nessa corrida porque tem muita gente correndo. Nós não entramos nessa corrida
porque somos simpáticos a este povo. Nós não entramos nessa corrida porque achamos que os evangélicos são diferentes de todos os outros. Nós não entramos nessa corrida por acaso. Nós entramos nessa corrida com muita convicção diante de Deus. Paulo está dizendo aqui, assim, corro também eu, mas não estou correndo sem meta, não estou correndo por acaso, não estou apenas seguindo um grupo de crentes, um grupo de evangélicos, porque eu acho que esse povo, de repente, é até interessante estar perto deles. Não, eu não estou correndo sem meta, eu estou lutando, mas não é dando golpes no ar de qualquer maneira. Nós estamos aqui com uma consciência muito grande. Este é o povo que vai morar com Deus, este é o povo que vai morar no céu, este é o povo diferente de todos, porque é o povo de Deus. Eu decidi entrar nessa corrida por uma convicção pessoal, de que na vida, esta vida a gente não pode vivê-la sem Deus. Eu não posso viver sem Deus, não posso muito menos morrer sem Deus. O meu presente, o meu futuro e a minha eternidade vai depender dessa corrida, queridos. E eu não estou aqui de qualquer maneira. A gente não pode entrar nessa corrida de qualquer maneira. Vou fazer de conta que a partir de hoje eu estou correndo para Deus. Estou correndo pela cruz. Estou correndo pela minha eternidade. Vou fazer de conta que eu estou correndo. Aqui a gente não faz de conta, queridos. Esta corrida, assim como para Tóquio, não há espaço para amador, não há espaço para os bons, são os melhores. Eu estava vendo a convocação da seleção de vôlei feminino. Eu amo vôlei, sou apaixonado por vôlei. Olha quantas estrelas o vôlei feminino no Brasil tem. E quantas estrelas foram deixadas de lado. Vai ver quem está lá, convocado para Tóquio. Das estrelas, as que brilham mais, mas há uma esperança de uma medalha, e uma esperança forte, porque não tem amador ali, só tem profissional. Queridos, da vida cristã, você não pode vir com amadorismo. Você vem, mas o coração ficou lá fora. Seus sonhos maiores ficaram lá fora. Seu propósito maior ficou lá fora. Aqui, queridos, a gente tem que vir integralmente para essa corrida. Tem que vir integralmente, porque esta é a corrida da vida, e a gente não pode entrar nela de qualquer maneira. Fazer de conta que nós servimos a Deus, fazer de contas que a gente vive para Deus. Não, queridos, o nosso compromisso com Deus está acima de todas as coisas, até dos nossos interesses pessoais. O mundo nos desafia como atletas de Deus. O inferno nos desafia como atleta de Deus. Você todo dia é confrontado, todo dia você é desafiado, para ver se você perca o seu alvo, para ver se você, de qualquer forma, fique pelo meio do caminho. Todos os dias, o Evangelho, de alguma forma, o mundo tenta chincalhar esse Evangelho. Vocês viram agora o que o Burger King fez? Que escândalo, queridos! A propaganda do Burger King pegou criança para fazer papel de adulto e falar sobre ideologia de gênero. Criança que nem recitar o texto direito sabe. Criança que nem sabe recitar o texto, que erra na recitação do texto, vai falar sobre ideologia de gênero? O que uma criança daquela sabe sobre ideologia de gênero? Foi uma
afronta à comunidade evangélica. Foi uma afronta à igreja o que a Burger King fez. E nós devemos dar o troco para eles. Não consuma produto da Burger King. Não peça produto da Burger King. Não frequente mais a Burger King. Eles quiseram jogar lama nos evangélicos. Dê as costas para o Burger King. Não merece você como cliente. Não merece você como freguês. Achincalhar os nossos valores, os nossos princípios, afrontaram a dignidade evangélica. Então, queridos, dê resposta para Burger King. Não consuma mais os seus produtos, para eles aprenderem a respeitar os evangélicos, os nossos princípios, as nossas convicções, a mensagem da Bíblia como palavra de autoridade de Deus. Nessa corrida, queridos, a gente não corre desferindo golpes no ar, como se você não sabe para onde você está caminhando. Nós sabemos onde nós estamos, e nós sabemos de onde nós saímos, e nós sabemos aonde nós queremos chegar. Deus nunca criou gênero. Deus nunca criou gênero. Deus criou o homem e Deus criou mulher. Deus criou o homem para ser homem e Deus criou a mulher para ser mulher. Todos nós aqui, ninguém aqui é de mulher com mulher, nem de homem com homem. Todos nós aqui somos frutos de uma união heterossexual. Agora, pegar criança para fazer papel de adulto, quem nem citar o texto direito sabe. Nós corremos, queridos, nós corremos. O que é que Paulo ainda diz nesse texto? Qual a ideia que Paulo diz nesse texto? Que nós temos meta, nós temos um alvo. O nosso alvo, queridos, é o céu. Nosso alvo como atletas de Deus é a eternidade. Nós queremos chegar lá. E nós vamos chegar lá em nome do Senhor Jesus. Nós vamos chegar lá porque a nossa fé, queridos, não é gratuita. Nós estamos debaixo de uma aliança de Deus. Nós estamos debaixo de promessas de Deus. Nós estamos debaixo da graça protetora do nosso Deus. E nós vamos chegar lá, como aqueles irmãos nossos que partiram na fé, estão lá nos esperando. Que foi que Paulo disse, queridos? Eu combati o bom combate. Como bom atleta, né? Ele combateu o bom combate, acabou a carreira e guardou a fé. E ele disse, agora só me resta receber a justa recompensa que o Senhor me dará naquele dia. E não vai ser somente a mim, mas todos quantos amam o Senhor Jesus, amam a sua volta. Glória a Jesus. Qual é a outra mensagem que Paulo deixa bem claro aqui, queridos? Qual outra mensagem que Paulo deixa bem claro aqui? Aqueles que estão lá fora, numa corrida para baixo, vão receber uma coroa corruptível. Nós, porém, vamos receber uma coroa incorruptível. Irmão, nós não sabemos o que é o céu. Não sabemos. Se Deus hoje nos desse uma visão do que é o céu, talvez nós não quiséssemos voltar para casa hoje. Talvez nessa semana você suspenderia, cancelaria toda a sua agenda. Talvez nós querêssemos ficar unicamente aqui adorando o Senhor na beleza da sua santidade, da sua glória, da sua formosura, se nós tivéssemos uma ideia do que seja o céu. Nós corremos, queridos, mas nós estamos focados numa recompensa que é nossa. Essa recompensa é minha. Morrer firmado em Jesus, viver firmado em Jesus, é você ter certeza da glória de Deus. Diga ao mundo o que quiser, façam eles o que quiserem. Se quiser nos afrontar a mensagem da Bíblia, a nossa fé, a nossa crença, nós temos resposta para eles também. Temos.
Agora, nossa corrida, que ninguém vai macular a nossa corrida, porque essa é a corrida da vida. Glória a Jesus. Veja isso aqui, irmãos. Veja esse texto. Isso aqui foi o que eu acabei de citar, né? Isso aí foi Paulo. Paulo disse: olha, eu combati, eu corri, eu cheguei ao final dessa carreira, eu guardei a minha fé, e agora eu quero colocar mão nela. Só me falta colocar a mão nela. Queridos, essa coroa é certa para todos nós. A última mensagem que esse texto tem para nos dar, esse texto aqui tem para nos dar, é que essa carreira acaba para todos nós. Não fique assustado se você tiver que correr muito. Uns correm poucos, né? Abraçam Jesus como Salvador e parece que a carreira já acabou. Mas tem outros que Deus você vai correr mais, você vai correr mais. Você tem saúde para correr mais. Aí vive 40, 50, 60, 70, 80, 90 anos, até que a pessoa disse: Deus, eu já corri muito. Já corri muito. Está na hora de eu pegar minha coroa. Acaba com essa corrida aqui. Outros Deus permite correr mais. Mais um dia, queridos, essa corrida vai acabar para todos nós. E você tem que ter certeza que você vai correr até o final. Amém, queridos? Não podemos desistir da nossa corrida. Vamos correr até o final. Eu acho que isso aqui deve ser vírus, né? Agora preste atenção nesse outro texto aqui. Aí diz assim, ó: feliz, é um estado de felicidade, é um estado de bem-aventurança, o homem que suporta com perseverança, provação, essa corrida. Depois de ter sido aprovado, aí ele vai receber a coroa da vida, que o Senhor prometeu aos que o amam. Essa é uma promessa e Deus é fiel, queridos. Mas Deus olha para nós e nos vê aqui de que forma? Deus disse que atletas, não é? Só atletas de luxo, só atletas de ouro tem aqui, atletas de primeira estirpe. Qual a diferença desses três, queridos? Esse texto fala sobre o filho de uma forma bem restritiva, né? Um adjetivo restritivo: é meu, não é seu. Esse filho é meu, não é seu. O filho meu, o bom soldado e o atleta coroado. O atleta que está certo, com a mão na coroa. Qual a diferença desses três aqui? O primeiro é que o filho é gerado. E Deus nos gerou pela sua palavra, Deus nos gerou pelo Espírito Santo. Nós fomos gerados como filhos de Deus. O Espírito Santo fez esse grande milagre, usando a palavra. O soldado é arregimentado, mas Deus nos arregimentou. Aqui é um exército da cruz. E todos nós temos nossos olhos postos no nosso comandante, que é Jesus. Não tiramos os olhos de Jesus. E o atleta? O atleta é selecionado. E que seleção rigorosa, né? O que foi que Deus fez com todos nós aqui? Deus nos gerou, Deus nos arregimentou e Deus nos selecionou. Pensa num grupo seleto de Deus, queridos. A hora que você olhar no espelho, olha no espelho e começa a admirar o que você vê no espelho. Você está vendo um filho gerado por obra do Espírito Santo. Você está vendo um soldado que foi arregimentado pelo dono do universo. E você vê um atleta que foi selecionado por ele para ser um vencedor nessa corrida. Aqui não é apenas um, queridos. Aqui é a questão todos. Todos nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou.
Amém, queridos? Glória a Jesus. E aí, a última verdade que a gente vê nesse texto é o versículo 5. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. O que é que esse texto está nos ensinando aqui por último, queridos? Esse texto está dizendo o seguinte: que nós na vida, nós precisamos ter uma vida frutífera e uma vida produtiva. Temos que produzir. Deus nos chamou para dar frutos, e dar muitos frutos. E para a gente dar muitos frutos, esse texto aqui nos ensina a pensar como um agricultor. Como é que um agricultor pensa? O agricultor, queridos, nunca desiste da sua lavoura. Ele faz o seu investimento pesado. Eu morei 7 anos no Paraná, e é uma região fundamentalmente agrícola. Todo mundo planta, você só vê tratores naquelas terras. Agora já demandaram lá para Mato Grosso, já lá para Bahia, já tem outras regiões agrícolas, mas fundamentalmente é o sul. O sul é todo cultivado. As máquinas que eles compram hoje são dirigidas de um escritório com ar-condicionado, até de um celular. Eles comandam aquelas máquinas que valem 5 milhões de reais. Elas aram, elas plantam, elas colhem, e nem precisa de um homem lá dentro daquela máquina para comandá-la. Por que ele faz esse investimento pesado? Porque a política dele é produzir grãos, produzir frutos. O Espírito Santo usa essa figura para dizer: olha, se Deus te gerou como filho, se Deus te abraçou como soldado, e você é valente, você é guerreiro, não desista da luta, por mais pesada que ela seja. Você é mais forte do que qualquer batalha. Deus te preparou. Se Deus te chamou como atleta, Deus te selecionou como atleta, Deus agora chega para você e diz assim: meu filho, aprenda uma lição. Eu fiz tudo isso por você. Te gerei, te regimentei e te selecionei para que você tenha uma vida produtiva, uma vida frutífera. E Deus faz tudo, queridos. Deus faz tudo na nossa vida para que você produza mais fruto do que qualquer pessoa perto de você. Então pense como o agricultor que trabalha, que investe, que acredita na certeza de que ele vai participar de uma grande colheita de muitos frutos. Agora, essa colheita, queridos, é só lá na eternidade. Aqui a gente só planta, a colheita vai ser lá. Porque Jesus diz: até mesmo um copo de água fria que você tiver produzido como discípulo, como homem de Deus, como mulher de Deus, você não vai perder o seu fruto. Esta é a oportunidade, queridos, para nós enchermos os celeiros e não chegarmos à eternidade com as mãos vazias. Ninguém deve chegar na eternidade como se fosse um prisioneiro algemado, com as mãos para trás, envergonhado. O que foi que você fez lá embaixo? Te dei tantos talentos, te enriqueci tanto, você tem um potencial tão grande e tão rico. O que você está fazendo com esse potencial? Tanta gente confortavelmente nas igrejas, queridos, nos bancos, quanta potencialidade, mas seus talentos estão escondidos, não produz nada para o reino de Deus. A vida está passando, a corrida está acabando, e você não apresenta nada para Deus, não tem nada para apresentar para Deus. Então, meus queridos, a gente tem que pensar
como um agricultor. Eu te levo numa parábola que está lá no profeta Isaías capítulo 5. O que o profeta diz sobre essa parábola? É a parábola de um agricultor que comprou a melhor terra na visão e nas perspectivas dele, para plantar uma vinha. Limpou o terreno, cercou o terreno, escolheu as melhores mudas de vide. Como ele tinha certeza que não ia falhar esse investimento, ele construiu a torre e o lagar. A torre para vigilância e o lagar para recolher os frutos e fazer o seu belo vinho. Era um vinicultor. O homem de Isaías 5 é vinicultor. Mas ele foi profundamente, no final, decepcionado. Porque todo o seu investimento deu errado. Na hora das uvas crescerem, elas cresceram. Coisa mais linda, o parreiral. Só que as uvas não amadureceram. Quando as uvas estavam grandes, em vez das uvas amadurecerem, elas criaram bicho e ele perdeu toda a lavoura. Então a pergunta que se faz ao texto é a seguinte: o que foi que deu errado no projeto desse vinicultor? O que foi que deu errado? Comprou o melhor terreno, limpou o terreno, cercou o terreno, escolheu as melhores mudas e plantou, mas deu tudo errado. Então a pergunta que se faz, queridos, é: o que foi que deu errado? Vamos pensar como crentes. Jesus morreu, o Espírito Santo veio, Deus fez uma aliança conosco, nós temos a Bíblia como palavra revelada de Deus. E por que muita gente, ao invés de amadurecer, apodrece? Por que o cristianismo de muitas pessoas, longe de ser um cristianismo saudável, é um cristianismo que apodrece a cada dia? O que está errado no cristianismo de muitas pessoas, se Deus fez tudo o que Deus tinha que fazer? Deus amou o mundo, Jesus veio, morreu na cruz, o Espírito Santo veio, convence o homem do pecado, da justiça, do juízo. Tem a igreja, tem os salvos, tem a liderança, tem as mulheres de intercessão, tem os guerreiros de Deus, tem os guerreiros da cruz. Por que, queridos, o cristianismo de muitas pessoas, longe de amadurecer, apodrecem? Essas pessoas nunca são vitoriosas, essas pessoas nunca crescem na vida, a igreja nunca pode contar com elas, o testemunho delas é horrível. Elas tropeçam nos pecados mais simples e elementares da vida. Elas não dão fruto para Deus. O que está errado com o cristianismo de muitas pessoas? Meus irmãos, Deus nos chama para que a gente seja, na mensagem do versículo 6, os agricultores de Deus neste mundo. E nós possamos, que o nosso testemunho, que a nossa vida possa produzir muitos frutos no reino de Deus. Você já ganhou alguém para Jesus? Eu ouvi o testemunho de uma pessoa que ganhou Billy Graham para Jesus, o maior evangelista do mundo. Quando eu vi o testemunho dessa mulher, foi a mulher que ganhou Billy Graham para Jesus. Quando eu vi o testemunho dessa mulher, fui eu. Por que não fui eu que ganhei esse homem para Jesus? O maior evangelista do mundo. Já ouvi pessoas simples dizer: pastor, conhece aquele pastor? Eu o levei a Cristo. Frutos, queridos, frutos. Se Deus te chamar hoje para a eternidade, quantas pessoas irão para o céu
porque você batalhou por elas. Quantas? Você vai dizer: Deus, isso aqui é fruto meu. Evangelizei, discipulei, eu investi, orei, jejuei, guerrei contra o inferno, briguei contra os demônios, era endemoniado, era possesso, era drogado, era prostituta da sociedade, era bandido, trocava tiro com a polícia, mas eu pulei na frente e disse: eu quero essa vida para Jesus. Essa vida não é do inferno, essa vida não é do diabo, essa vida é de Jesus, eu vou brigar. E foi para os montes brigar, e foi para os joelhos brigar, e pagou o preço da oração, pagou o preço da intercessão, visitou no presídio, visitou na rua, drogado, sujo, fedido. Mas você foi lá para dizer: você é de Jesus e não vou quietar enquanto você não estiver no altar de Deus. Eu ouvi o testemunho, todos vocês eu acho que conhecem, não sei quem foi que deu esse testemunho, do pastor que tinha um filho pederasta. O pastor terminava o culto, tirava o paletó, ia lá na rua, na praça, onde sabia que o filho estava lá vestido com roupa íntima feminina, e o pai tirava o paletó, colocava em cima dele e disse: filho, você é de Deus, aqui não é seu lugar, essa não é a roupa que você tem que usar, você é homem, você é de Deus. O pai tirava o paletó, saía da igreja, tirava o paletó, colocava sobre o seu filho, abraçava o filho e tirava o filho da praça. É uma guerra contra o inferno, queridos. Mas nós estamos aqui para fazer isso. Esses são os frutos que Deus quer que nós produzamos. Por isso Deus te levantou como guerreiro, como soldado, soldado da cruz. Deus te armou, Deus te deu autoridade, Deus te deu graça para você entrar nessa guerra e libertar essas pessoas que o diabo está querendo levar para o inferno. Que a Burger King está pagando criança para fazer papel de adulto, para ensinar para adulto o que é ideologia de gênero, para que depois todo mundo se confunda e vá para o inferno. Nós somos soldados da cruz, nós somos guerreiros de Deus, nós somos agricultores de Deus, e a igreja está aqui para produzir frutos para a glória de Deus. Estamos indo para o céu, queridos, mas queremos levar a nossa família junto. Estamos aqui querendo caminhar para o céu, mas queremos levar a nossa vizinhança junto conosco. Queremos levar nossos amigos junto conosco. Nós queremos levar o maior número de pessoas que nós pudermos levar. Nós queremos levar para Deus. Somos agricultores dos céus. O Evangelho, queridos, nada está errado com o Evangelho. Tudo que tinha que ser feito, lá na parábola do vinicultor, Isaías 5, Deus fez. Deus fez. Tudo completo. Vamos nos oferecer e vamos deixar que o reino de Deus cresça, que a igreja cresça. Vamos povoar o reino dos céus. Amém, queridos?